Física 1 flexibilizada, turma VT1. E nós estamos aqui, todos nós juntos, nesse dia 15 de março de 2021. Então, sejamos todos nós bem-vindos à sexta aula de Física 1 flexibilizada das turmas de Engenharia do campus de Várzea Grande da UFMT. Bom? Então, vou parar de aparecer aqui para vocês. Nós vamos agora trazer vou compartilhar a tela com vocês. Ok? Vocês estão vendo a tela? Então tá bom, vamos lá então. Bom, cinemática unidimensional. Vamos para as aplicações. Bom, antes deixa eu fazer uma consideração, porque no ensino médio vocês aprendem sobre o que vocês aprendem em cinemática no ensino médio, embora contra a minha vontade, né? Eu penso um pouco diferente, mas vocês aprendem o movimento uniforme, né? Cuja característica é que a velocidade é constante, e o movimento uniformemente variado, onde a aceleração é constante, né? No movimento uniforme, ele se chama uniforme porque a velocidade é uniforme, ou seja, não muda. Com isso, a aceleração, que é definida como sendo a derivada da velocidade com relação ao tempo, ela vai ser constante. Vai ser zero. Por quê? Porque a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, então essa variação da velocidade vai ser zero e logo a aceleração vai ser zero. No movimento uniformemente variado, é porque é um movimento em que ocorre variação uniforme da velocidade. Então a aceleração sendo dv dt, se a variação é uniforme, né, a variação ocorre uniformemente, então significa que a aceleração é constante, por isso uniformemente variado. Então vocês vão ter a expressão das equações horárias do movimento uniforme, sendo V igual a constante e x, né, a posição, igual a x0 mais vt. Tá? E no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, a velocidade é igual a v0 mais at e a posição vai ser x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Tá? Então, essas são as equações horárias do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. O que nós vamos ver aqui em Física 1 é que nós não vamos trabalhar nem com um e nem com o outro. Nós vamos trabalhar com movimentos quaisquer. Então, os movimentos que nós vamos trabalhar são movimentos quaisquer. Nesse sentido, eu vou trazer aqui nós vamos explorar um pouco o caso do movimento retilíneo uniformemente variado para fazer uma comparação. Então, a título de comparação, nós vamos trazer o movimento uniformemente variado, fazer uma interpretação gráfica, ou melhor dizendo, geométrica do movimento uniformemente variado, e depois nós vamos fazer usando integrais e derivadas. Quando nós formos para derivadas integrais, nós vamos observar que o cálculo pode ser feito de uma forma ou de outra para o movimento uniformemente variado. Então, nós vamos fazer comparação. Tudo bem, gente? Vem comigo?
Vocês estão aí, né? Não me abandona não, gente. Se vocês me abandonarem... Aí... Nunca, professor, nunca. Obrigado, Daniel. Obrigado. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é... Veja que pela própria definição, pela própria característica do movimento retilíneo uniformemente variado, como a aceleração é constante, então a velocidade ela varia linearmente, ela varia de forma uniforme. Então nós podemos ver que há uma variação uniforme da velocidade. Então, nesse intervalo de tempo, nós temos uma variação. Então, e aqui nós temos outra variação. Então, se aqui a gente tem dv', dt', então nós vamos ver que dv', dt' é igual a dv, dt. Então, delta v, delta t. Então, a variação é uniforme, tá? É isso que a gente está dizendo. Isso também é explicitado quando a gente calcula a tangente da reta. A tangente do ângulo de inclinação, melhor dizendo. Então, a tangente do ângulo de inclinação, ela mostra para nós também que a variação ocorre de forma uniforme. A grandeza cinemática que está associada à variação da velocidade, como aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo, medindo a inclinação da reta pelo ângulo alfa, a sua tangente, que está relacionada com ΔV sobre ΔT, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, né? A tangente do ângulo alfa é ΔV sobre ΔT. Como nós chamamos o instante inicial de zero, né? O instante inicial nós chamamos de zero, que é quando você liga o cronômetro. Quando você liga o cronômetro, você vai ter o início da medida do movimento, né? Então, nós vamos ter aqui V menos V0, que é o ΔV. Nós estamos medindo esse ΔV aqui. Então, vai ser V menos V0. Aqui, desculpa. Cadê? Aqui. Né? Deixa eu apagar aqui. E apagar aqui. E vou colocar o linha aqui e aqui. Porque nós estamos medindo de dentro, tá? Então vai ser V menos V0 sobre T menos T0. Mas o T0 é zero. Então vai ficar T menos 0. Logo vai ficar V menos V0. Travou de novo? Tá me ouvindo, Júlia? Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Então, como nós vamos ter a tangente de alfa, vai ser ΔV sobre ΔT. O ΔV é V menos V0, que é essa medida aqui, que é V, que é um instante, uma velocidade num instante qualquer, e V0, que é a velocidade inicial, dividido pelo tempo que ele leva até chegar na velocidade V, tá? Que é o ΔT. Então vai ser V menos V0 sobre T menos 0, que vai ser V menos V0 sobre T, que é justamente o que nós expressamos aqui. Essa medida da variação da velocidade com o tempo, nós chamamos de aceleração. Então, a aceleração está relacionada diretamente com a tangente do ângulo de inclinação, aqui no movimento uniformemente variado. Com isso, a gente obtém essa expressão da velocidade, V igual a V0 mais AT, que é uma velha conhecida de vocês. Confere? Vocês já conhecem essa expressão aqui. Quem não conhece, está conhecendo agora.
está sendo apresentado a ela agora, tá? Mas essa é uma das formas da gente obter. A outra consideração que a gente precisa fazer é que como nós estamos trabalhando com o gráfico da velocidade em função do tempo, então a área sob essa curva, né, a área sob essa curva expressa a variação da posição, ΔX. Então, olha como nós escrevemos. ΔX é numericamente igual à área sob a curva. Então, como ΔX é numericamente igual à área sob a curva, então, calculando a área sob a curva, eu não calculei pelo trapézio, eu calculei pela área do triângulo. Então, se nós fôssemos representar aqui, nós fizemos essa área, que é a área do triângulo, e depois nós fizemos essa área aqui, que é a área do paralelogramo, né, que está representando. Mas você pode calcular também diretamente pela área do trapézio, que é justamente essa aqui, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Está aqui. Então, é o trapézio. Porém, nós tínhamos calculado antes que V igual a V0 mais AT. Então, veja que nós chegamos na expressão da variação da posição do ΔX, sabendo que é V mais V0 sobre 2 vezes T. Mas a velocidade é igual a V0 mais AT. Nós vamos substituir esse V, nós vamos substituir aqui no V. Tá? E quando nós fizermos isso, nós vamos ter essa expressão aqui. ΔX igual a V0 vezes T, mais A vezes T quadrado sobre 2, e determinamos, então, a função horária da posição no movimento uniformemente variado. X igual a x0, mais V0 vezes T, mais A vezes T quadrado sobre 2. E a velocidade vai ser V igual a V0 mais AT, tá? Que são as equações horárias do movimento uniformemente variado. Alguma pergunta até aqui, gente? Eu andei um pouquinho mais rápido porque não tem novidade, né? Nós calculamos pela geometria. Mas se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Pode abrir o microfone, falar à vontade. Pode Professor, falar. Diga, isso seria Torricelli? Não, Torricelli vai ser uma expressão que ela envolve velocidade, ela não envolve tempo, tá? Então, nós temos aqui x igual a x0 mais v0 vezes t mais at quadrado sobre 2, v igual a v0 mais at, tá? Essas são as equações, as funções horárias do movimento uniformemente variado. Então, essas duas aqui são equações horárias. E elas são equações horárias porque elas envolvem tempo, tá? Então, elas envolvem tempo, por isso que são chamadas de equações horárias. Torricelli, que é v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a ΔX, ela não é uma equação horária, tá? Não é equação horária porque ela não envolve tempo, tá? Mas como que ela é obtida? Veja que essas funções horárias, x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2 e v igual a v0 mais at, elas são parametrizadas pelo tempo. O tempo nessas duas expressões, né, ela parametriza essas equações. O que significa isso? Se eu tiver t igual a 2 segundos, aqui eu consigo achar x e v, né, a posição e a velocidade, naquele instante. Então, elas são relacionadas pelo tempo. Então, se nós substituirmos o tempo t,
tá? Se nós isolarmos t e substituirmos aqui e aqui, nós vamos obter a expressão de Torricelli, tá? Que é uma expressão que originalmente ela vem dos cálculos de energia quando você tem uma única massa, né? É mv² sobre 2 é igual, né, a mv0² sobre 2, ou se você quiser, deixa eu... menos mv0² sobre 2, né, que é igual a A vezes ΔX, tá? E aí multiplicado por M. Então, se nós tivermos uma força, MA é a força resultante, aplicada sobre o objeto, que está sob a variação de energia cinética. Então, nós temos energia cinética aqui, e força resultante vezes o deslocamento desse objeto nos dá trabalho. Então, se relaciona, a equação de Torricelli relaciona trabalho com energia cinética, tá? Só adiantando um pouquinho, mas pela curiosidade só, né? Daniel fez a pergunta, né, do Torricelli, né? E aí eu vim trazer um pouquinho disso, já que ele falou de Torricelli, é importante a gente falar um pouquinho sobre essas expressões, né, de Torricelli. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Beleza? Então tá bom. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, né, essa expressão de Torricelli aqui, né, lá quando a gente trabalhar com energia. Por enquanto, nós não vamos trabalhar com Torricelli em cinemática, porque Torricelli é uma expressão muito específica, ela só vale para o movimento uniformemente variado, tá? Somente para o MOVE, né? Movimento uniformemente variado. Como ela só vale para o movimento uniformemente variado, a gente nem vai trabalhar com ela em outras situações, não. Tá? Bom, então agora nós vamos para o método alternativo. Como determinar... a gente chama de alternativo, mas ele não é bem alternativo. Vocês vão ver que ele é mais fácil ainda de trabalhar, depois que vocês aprenderem, do que com a geometria. Tá? E embora eu tenha trazido para vocês os elementos e os passos desse cálculo, eu vou fazer junto com vocês agora. Isso aqui vai ficar nas notas de aula, porque ele está bem organizado, está mais organizado e tal, né? E eu vou fazer com vocês em aula para vocês acompanharem, tudo bem? E se tiver muito devagar, vocês falem, por favor. Me deixa aqui falando as coisas que vocês já sabem, mas eu vou fazer passo a passo. Em princípio. Tá? Se vocês já souberem, se eu estiver chovendo no molhado, como eles dizem, aí vocês me falem e aí eu ando mais rápido um pouquinho. Mas vai depender de vocês. Vocês é que vão dar o ritmo dessa aula. Mas como quem que foi mesmo? Foi o Rafael, né, que perguntou sobre foi o Bruno, né? O Bruno falou sobre derivadas integrais, então eu vou aproveitar para a gente trabalhar bem passo a passo, tá? Então, vamos lá. Nós já obtivemos as expressões do movimento uniformemente variado. Então, as expressões do movimento uniformemente variado são x igual a x0 mais v0t mais at² sobre 2 e v igual a v0 mais at. Nós obtivemos essas expressões do movimento uniformemente variado pela geometria. Agora, nós vamos fazer... Então, nós obtivemos pela geometria. Tá? Pela interpretação geométrica. Agora, nós vamos trabalhar nós vamos determinar essas equações horárias do movimento uniformemente variado usando o cálculo diferencial integral, justamente para trabalhar isso que o Bruno trouxe, né, para nós, as derivadas e integrais. Então nós vamos partir do seguinte: no movimento uniformemente variado,
o que caracteriza o movimento uniformemente variado é a sua aceleração constante, tá? E nós temos que uma definição de aceleração, aliás, a definição da aceleração é a variação da velocidade com o tempo, né? No caso da derivada, nós temos que é a derivada da velocidade com o tempo, tá? Então, se é a derivada da velocidade com o tempo, tá? Então, nós vamos aplicar que a aceleração é igual a dv dt. Então, nós vamos aplicar matematicamente. Isso aqui é definição. Tá? E agora nós vamos fazer a aplicação. A partir da definição. A partir da definição nós vamos fazer a aplicação. E como que nós vamos fazer? Bom, o primeiro passo que nós vamos fazer é diferenciar essa expressão. Tá? Então nós vamos aplicar a diferenciação. Por quê? Porque nós temos aceleração. Aceleração nós temos, que é um valor conhecido e é um valor constante. Nós queremos saber a velocidade. Então lembra o seguinte, se A é igual a dv dt, se nós conhecemos a velocidade, basta derivar e obter a aceleração. Mas não é o contrário, nós conhecemos a aceleração e queremos conhecer a velocidade. Então nós vamos aplicar a operação inversa, por isso que nós vamos fazer a diferenciação. Então vai ficar dv igual a dt, tá? E nós vamos aplicar dos dois lados dos dois lados nós vamos aplicar a integral. E se eu aplico de um lado, eu preciso aplicar do outro. Então, quando nós aplicamos dos dois lados, então agora nós vamos colocar os limites de integração. Nós queremos calcular de t0 igual a zero, que é quando a gente liga o cronômetro, tá? Cronômetro. Então você ligou o cronômetro e vai, mas quando você ligou o cronômetro, a velocidade era v0. Então o objeto passou na tua frente com uma certa velocidade, no momento que ele passou na sua frente, você apertou o cronômetro. Então ele já estava com uma velocidade inicial, que pode ser zero também, mas nós vamos generalizar, vamos trazer ela como sendo zero. E nós vamos calcular até um certo instante. Se nós vamos calcular até um certo instante, então nós vamos até uma certa velocidade. Veja que existe uma relação entre os limites inferior e superior das integrais. Para t0 igual a zero, a velocidade era v0. Para t qualquer, a velocidade é v qualquer. Mas tem que ter essa relação, tá? Aí vocês podem perguntar assim, professor, mas por que numa você colocou... Por que numa delas você colocou V0 e V e na outra T0T? Por que V e T? Da onde nós tiramos isso? Veja que a variável de integração no membro da esquerda é a velocidade. Então, os limites vão ter que ser velocidade. A variável de integração no membro da direita é T. Então, nós vamos ter que colocar nos limites inferior e superior valores relacionados a instantes, T. Como que a gente sabe que é T? Não é A? A é constante, A é o valor da aceleração. É aquele que está... o D, nesse caso, dv e dt, eles representam para nós eles indicam para nós a grandeza, a variável que está sendo integrada. Tá? Então, dv, quem está sendo integrada é v. dt, quem está sendo integrada é t.
tá bom? O Bruno pergunta se dt é t menos t0. Não é, Bruno. ΔT é t menos t0. dt não é t menos t0, não, tá? dt é um infinitésimo de tempo, de ΔT. Então, dt está relacionado a ΔT tendendo a zero, tá? Então, ΔT tendendo a zero. Então, a gente não pode dizer que é t menos t0, não. Tá? Só se a variação do tempo for constante, aí a gente pode. Mas nesse caso aqui, nós vamos chamar dt de como se diz, do limite de ΔT tendendo a zero. Tá? Bom, então, vamos escrever aqui novamente. Então, nós temos a integral de V0 até V de dV é igual a integral de 0 até t de a dt. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixa eu trazer tudo isso aqui um pouquinho mais para cá. Aí eu vou trazer esse mais para cá. Esse aqui. Só estou ajeitando um pouquinho aqui para poder trabalhar uma coisa com vocês, tá? Integral de a dt, tá bom? Então tá. Tá aí. As duas integrais que não... Lembrando, da onde saiu isso mesmo? Isso saiu da aplicação de a igual a dvdt. Então, tudo que nós precisamos saber é que a é igual a dvdt. A partir de a igual a dvdt, a gente consegue determinar todas as outras. Então, as expressões cinemáticas que nós temos são a definição de aceleração, que é dvdt, e v, que é a derivada da posição com o tempo. Então, tudo que nós precisamos nesse momento, aliás, tudo que nós precisamos para determinar, para trabalhar cinemática é isso. A partir dessas expressões, dessas definições de aceleração e de velocidade, a gente consegue trabalhar com todas as grandezas, com todas as aplicações, com todos os problemas que a gente tiver. Tá? E aqui também nós vamos fazer uma seguinte observação. Tá? Lembra que quando nós falamos para vocês que nós vamos trabalhar com polinômios. Então nós vamos trabalhar. Se nós vamos trabalhar com polinômios, se f de t for igual a at elevado a n, então df dt vai ser a n t a menos 1. E a integral de f de t dt é a sobre n mais 1 vezes t elevado a n mais 1. Tá? Só que no caso aqui, observa, nós temos v e t. Então nós podemos trabalhar com outra expressão. Qual é a outra expressão? Então essa aqui é a expressão usando f. Nós podemos usar, por exemplo, g. Se nós usarmos g de v igual a b vezes v elevado a n, nós vamos ter dg dv é igual a b n v elevado a n menos 1. E a integral de g dv vai ser b dividido por... Eu vou colocar m aqui, tá? Não n, mas m. Aqui, m mais 1 vezes v elevado a m mais 1, tá? Então nós temos essa expressão aqui. Guarda essas expressões.
Por que GV, FT, por que F de T? Tá, o que confundiu, Bruno? Diga para nós. Tá, veja só. Um polinômio, vamos pegar aqui, por exemplo, um polinômio, que eu vou escrever aqui, f de x igual a 4x ao cubo, tá? Eu sei que um polinômio pode ser escrito como c vezes x elevado a n. Então nós estamos fazendo isso por quê? Porque nós queremos associar os parâmetros do polinômio. Então nós sabemos que c é igual a 4 e sabemos que n é igual a 3. É isso que nós estamos fazendo. Nesse caso aqui é f de x. Vamos supor que a gente tenha a seguinte expressão, né? F de v é igual a 7v a quarta, tá? Então nós vamos ter f de v é igual a cv elevado a n. Então, c é igual a 7 e n é igual a 4. Você entendeu isso aqui que nós fizemos? Esses dois exemplos? Tá. É isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é, nós vamos usar f de t e g de v como funções. A função pode ser f, pode ser g, pode ser h, pode ser qualquer, a gente pode dar qualquer nome, né? Por que v? Porque nós vamos integrar em v. E por que t? Porque nós também vamos integrar em t. Então é só para a gente associar. Você nem precisava dessa parte aqui. Qual a segunda parte que está verde? Aqui? Aqui nós temos polinômio, f de t igual a a vezes t elevado a n. A derivada é essa expressão. A integral é essa expressão aqui. Então nós temos derivada e integral. São duas operações diferentes. Na verdade, elas são operações inversas. Você entendeu isso aqui? Essa ideia de que essa é uma operação e essa é outra? Onde que está o mais ou menos? Por exemplo, se você for derivar, qual dessas você vai usar? Se você for derivar, você vai usar A1 ou A2? A1. Se for integrar, vai ser A2. Ah, tá. Entendi. Não vou... Aqui não é como eu cheguei. Aqui é o seguinte, nós não vamos mostrar como nós chegamos, por quê? Porque o como chegar nessas expressões aqui, vocês vão ver em cálculo. Como vocês ainda não viram cálculo, eu estou trazendo para vocês apenas polinômio e mesmo assim, com algumas condições, para que a gente possa usar derivadas integrais. Então, como chegar nessa expressão? Tem que saber lá do cálculo. Então, tem que ir lá em cálculo e entender como, a partir dos conceitos de cálculo, como chegar nessas derivadas e integrais. Tá? Então, é lá do cálculo que a gente vem para cá. Nós não demonstramos como chegar nessas expressões, não. Certo? Isso é do cálculo. Lá em cálculo vocês vão ver. Então, por enquanto, nós queremos só aplicar. Porque eu quero entender cinemática. Aqui nós não queremos desenvolver a compreensão de derivadas integrais. Nós queremos entender cinemática. Então, a partir do cálculo, então nós vamos
partir da derivada integral. Por exemplo, a soma e a subtração, nós aplicamos lá no primeiro ano do ensino fundamental e depois que nós vamos entendendo. Então, primeiro nós aplicamos, depois nós entendemos. Essa é uma forma. A outra forma é vocês desenvolverem os conceitos de cálculo e depois aplicar, né? Mas aí demora muito. Sim. Agora, essa fórmula aqui, ela permite que a gente calcule qualquer polinômio. Por isso que o cálculo é fundamental. Sim, sem dúvida nenhuma, Marcela, é isso mesmo. Cálculo é fundamental. Você tem que aprender bem, cara. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar outra página aqui e nós vamos lá. Então, partindo da onde nós paramos, nós tínhamos aqui, então, a integral de V0 até V, um V qualquer, de dv é igual a integral de t0 igual a 0 até um t qualquer, de a dt. Então eu vou escrever aqui uma fórmula mais geral. F de x igual a ax elevado a n. A derivada de f com relação a x vai ser a n x elevado a n. A integral de f de x dx vai ser a sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Então, segura essas fórmulas aqui. Tá? E agora nós vamos para o nosso cálculo aqui mesmo, tá? Veja que eu posso acrescentar uma função. Qual é a função? Porque aqui toda integral, se você olhar aqui na integral, nós temos a integral de f, que é uma função, integral da função dx. Então sempre tem que ter uma função aqui. Tá? O n é a potência é a potência da variável no polinômio, né? Então, polinômio pode ser, por exemplo, f de x igual a 4x ao quadrado mais 4x ao cubo menos 5x à quarta. O n é esse expoente. Tá? Bom, então ele sempre precisa ter uma função, uma função associada à variável. A grandeza que nós estamos trabalhando na primeira expressão é v. Então, nós temos que ter uma função de v. O que é TKS, Marcelo? TKS. Ah, tá. Tranquilo? Alguma coisa assim? Tá. Então, vamos lá. O dv. Então, aqui nós precisamos ter uma função. Então, nós vamos colocar uma função aqui, ó. 1v elevado a 0. Tá? Então, qual é a função na primeira integral? A função é uma função de v. E ela é igual a 1 vezes v elevado a 0. Então, com isso, nós vamos ter que nessa expressão f de v, o a é igual a 1 e o n é igual a 0. Como nós estamos fazendo integral, então vai ser integral de v0 até v de dv vai ser igual a sobre n mais 1 vezes v elevado a n mais 1, que é v. Deixa eu puxar um pouquinho para cá.
que é V. Só que é V, mas nós temos o intervalo de integração. Os limites de integração. E os limites de integração são V0 e V. Que são esses daqui, esses que estão aqui, ó, V0 e V. Tá? Mesma coisa aqui. Então vai ficar de V0 até V, que é V menos V0. Então, a integral de V0 até V, dV, é igual a V menos V0. Então, nós determinamos o valor da integral de dV, de V0 até V, que é V menos V0. Alguma dúvida até aqui, gente? Veja que a aplicação explícita da fórmula de integral. Então, aqui nós aplicamos a fórmula da integral de polinômio. Como nós associamos um polinômio à função, então nós podemos aplicar essa fórmula. Tudo bem? Alguma dúvida? Esses traços verdes, eles representam o limite de integração. Veja que aqui você tem V0, então você vai botar que aqui vai de V0 até V. Tá? Então, porque aí o que acontece? Como é de V0 até V, então você faz o superior menos o inferior, porque aqui é V. Né? Então, como a resposta é V da integral, vai de V0 até V, você substitui o V aqui, vai ficar V, menos substituindo o V0 aqui, que é V0. V menos V0. Tá? Depois nós vamos fazer uma aplicação em que aqui não aqui vai ter um expoente. Acho que é cálculo 2 mesmo. Que vocês vão ver isso aí. Mas aqui esse não fiquem muito preocupados não, gente. Aqui é aplicação. Então vocês não precisam saber cálculo assim tão aprofundado aqui não. Aqui nós vamos trabalhar só com polinômios e são aplicações, tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. Vocês vão clareando a cada passo. O importante é você saber o passo a passo que você faz. Né? Quer ver? Vamos fazer a integral. Opa, perdão. Vamos fazer a integral de A dt. Então vai ser a integral de 0 até t, né? Cadê? A dt. E nesse caso aqui, nós vamos, como aqui a variável de integração é t, então nós vamos multiplicar o a por um t elevado a zero. Por que t elevado a zero? Porque t elevado a zero é igual a 1, tá? Então, como não tinha nada aqui, então nós colocamos 1. Não posso colocar 0. 0 eu não posso colocar, porque não é A dt. Por que nós fizemos isso? Para a gente poder associar... Deixa eu mudar aqui a cor. Para a gente poder associar o A maiúsculo da expressão da integral. Nós temos A dividido por n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Quem é o A maiúsculo nessa segunda integral? Quem é o A maiúsculo aqui? Responde para nós. Compara com essa expressão aqui, ó. Então vamos lá, eu vou escrever aqui. Nessa expressão de integral,
a função que nós temos é uma f de t, que é at elevado a zero. Na expressão que nós temos lá em cima, f de x igual a ax elevado a n. Quem é o A maiúsculo nessa expressão? Quem é o A maiúsculo aqui nessa função f de t? Pode abrir o microfone, gente. Fala aí para nós. O A maiúsculo é a aceleração, é isso aí. Vai ser A. Por quê? Porque aqui esse parâmetro A é quem multiplica a variável. Então, esse parâmetro A minúsculo é quem multiplica a variável t. Então, nós temos o A maiúsculo. E qual é o valor de n? Quem é o n? Isso aí, Júlia. 0. Por quê? Porque é o expoente da variável de integração, que é o t. Então, vai ser o expoente dele, que é 0. Então, aqui nós temos o a e o n. Então, resolvendo a integral, nós vamos ter integral de 0 até t, de a dt, que vai ser igual a maiúsculo, que é igual a minúsculo, dividido por n mais 1, vezes a variável elevado a n mais 1, que é igual a vezes t. Tá? Então, com isso, nós obtivemos a resposta. Então, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos a integral de v0 até v de dv igual a v menos v0 e a integral de 0 até t de a dt igual a vezes t. Tá? E agora? Agora nós vamos... Lembra que os dois são iguais? Quer ver? Aqui, ó. As duas expressões são iguais. Integral de dv igual a integral de a dt. Então, como nós temos que a integral de v aqui, ó, deixa eu ver. A integral de v0 até v de dv vai ser igual a integral de 0 até t de a dt. Isso é pela definição, gente. Essa expressão aqui, ela sai de a igual a dv dt. Fazendo a operação inversa, a gente chega na integral. E resolvendo a integral, que a gente resolveu no quadro anterior, nós vamos ter v menos v0 igual a vezes t. Portanto, nós vamos ter que v é igual a v0 mais at. Conhece? Vocês conhecem essa expressão? A expressão do v igual a v0 mais at, que é a expressão da função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, aqui nós temos já a primeira das funções no movimento uniformemente variado. Então, vamos acrescentar uma página aqui e vamos colocar o seguinte. V é igual a V0 mais AT. Então, aqui nós já determinamos a primeira das funções. Tá? Já foi determinado já. Então, nós já conhecemos. Bruno, veja bem. A diferença é que V igual a V0 mais AT não é uma fórmula.
é uma função matemática que foi obtida a partir do desenvolvimento da definição A igual a dv dt. Então, a única coisa que você precisa saber para chegar nessa expressão matemática é que A é igual a dv dt. Não tem que saber fórmula nenhuma. Física não tem fórmula. Não existe fórmula em física. O que existe são funções que descrevem os fenômenos. No caso da cinemática, nós temos a função que é v igual a v0 mais at, que é v em função de t, velocidade em função do tempo, que descreve a velocidade de um objeto ao longo do tempo. Né? Esse nó é bom, viu, Bruno? Não é ruim, não. Porque, assim, o que nós estamos fazendo aqui é justamente construindo o conhecimento. Então, quando dá esse nó, isso é muito bom. Significa que você está refletindo profundamente no que está sendo apresentado. Né? Só olhar como que é, não faz sentido. Você já está num processo, não só você, mas vocês que estão aqui, estão fazendo um processo mais profundo, que é refletir sobre o que vocês estão acompanhando aqui. Ixi, para quem tem ansiedade, não é bom. Eu tenho ansiedade patológica de nível extremo. Ai, ai. Exatamente. Então, a física não tem fórmula, ela tem modelos. Né? São modelos a partir de conceitos, a partir de leis. Então, A igual a dv dt é uma definição. A partir da definição, nós desenvolvemos as expressões matemáticas que representam a realidade. Né? Então, agora nós queremos obter, a partir de V, nós queremos obter a posição. Mas como? Nós sabemos que a velocidade é definida como a derivada da posição em relação ao tempo. Então, V é dx dt, é essa definição. Então, veja que a partir da definição, nós vamos aplicar a matemática. Então, veja que aqui nós representamos com 3 tracinhos, definição. Aqui com 2, aplicação. Então, mas quando você está dizendo que A igual a V0 menos V1 dividido por T0 menos T1, né, você já está partindo de uma... Você já está partindo como se diz? De uma fórmula. Porque nós vamos ter casos aqui que não vai ser assim, não. Vai ter casos em que A não vai ser V1 menos V0 sobre T1 menos T0 somente. A gente vai ter que determinar expressões bem mais complexas do que essa. Né, Michael? Então, você pode pensar isso para o movimento uniformemente variado e para o movimento uniforme. Só. Agora, para os demais movimentos, aí você já não vai poder fazer isso mais não. Aí acabou. E aí, como é que você vai fazer? Por exemplo, num caso em que você tem uma força aplicada num objeto que varia com t ao cubo. Né? A força resultante, t ao cubo. Então, a aceleração ela vai variar com t ao cubo também. Como ela varia com t ao cubo, então nós vamos precisar desenvolver a expressão que rege aquele movimento daquele objeto cuja força vai com o t ao cubo. Já foge, né, dessa expressão que você colocou. Vale, mas só para movimentos restritos. Bom, então como nós temos que V é igual a dx dt, eu vou substituir o V por V0 mais AT. Mas antes, eu vou aplicar a diferenciação também. Então vamos lá. Nós vamos ter
deixa eu colocar aqui, dx é igual a v dt, tá? Então, nesse caso aqui, essa fórmula em função quadrática da velocidade não, porque nós partimos da aceleração constante. Se nós partimos da aceleração constante, então a velocidade ela vai ser linear. Não tem outro jeito, ela vai ser linear e não tem como, a partir da aceleração constante, a velocidade não ser linear. O que nós vamos ver é que quando a aceleração for linear, a velocidade vai ser quadrática. Então é sempre assim, até, Michael, é interessante você perguntar isso, veja só. Se a aceleração for diretamente proporcional a t, a velocidade é diretamente proporcional a t quadrado e a posição é diretamente proporcional a t ao cubo. Se a aceleração for diretamente proporcional a t à sétima, a velocidade vai ser diretamente proporcional a t à oitava e a posição vai ser diretamente proporcional a t à nona. Isso acontece, né? Então você pode ver, aqui era 1. 1, 2, 3. Por que isso? Né? Porque veja que está aumentando 1 no índice aqui, ó, no expoente. 7, 8 e 9. Por que aumenta? Porque da aceleração para obter a velocidade se integra. Da velocidade para obter a posição se integra. Lembra que nós temos aqui nessa formulazinha n mais 1 na integral. Então se a aceleração for t elevado a 1, a velocidade vai ser 1 mais 1, 2. A posição vai ser 3. Tá certo? Deixa eu ver. Então, agora, nós vamos fazer a integral. Então, quando a gente for fazer a integral, nós vamos fazer a integral. Veja que aqui é x, então os limites de integração vão ser de x0 até x. Aqui é t, então vai ser de t0, que nós chamamos de 0, até um t qualquer. Veja que essas duas aqui elas estão relacionadas. Para t0 igual a 0, x é igual a x0. E essas duas também. Para t igual a t, né? Então, x é igual a x. Tá? Elas têm que estar relacionadas. São os limites inferior e superior de integração. Tá? Então, o que nós temos que trabalhar é com essas duas integrais aqui. Tá? Então, vamos trabalhar com calma. Tá? Vamos fazer a integral de x0 até x de dx. Tá? A integral de x0 até x de dx vai ser a integral de x0 até x de 1 vezes x elevado a 0 dx, tá? Que vai ser 1 sobre 1 mais 1, né? Vezes x elevado a 1 mais 1 no intervalo de x0 até x, que é o intervalo dado pelos limites inferior e superior da integral, tá? Bom, com isso nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a x, nesse limite de integração. Tá, deixa eu copiar aqui, Ctrl V. Nesse limite de integração.
né? Então, fazendo a conta, nós vamos ter x menos x0. Tá? Então, já resolvemos a primeira integral. Agora, nós vamos resolver a segunda integral. A segunda integral é a integral de v dt de 0 até t. Porque a variável de integração é o t. Não é v não, viu gente? Cuidado. Então, isso daqui, nós poderíamos fazer o seguinte. Fazer integral de 0 até t de v vezes t elevado a 0 dt. Mas isso aqui está completamente errado. Por quê? Porque a velocidade... Porque v é igual a v0 mais at. A velocidade varia. Então eu tenho que substituir. Eu não posso fazer isso que eu fiz. Então como que nós vamos resolver? A integral vai ser a integral de 0 até t de v dt. Então vai ser a integral de 0 até t de v0 mais at dt. Por quê? Porque esse v0 mais at é o v. Tá? Então nós precisamos substituir. Mas por que a gente não substituiu lá na equação da aceleração? Aqui. Por que a gente não substituiu o a? Porque não tinha. O a é constante. O a é constante. Aqui, o v não é constante. Como o v não é constante, então nós precisamos substituí-lo pela expressão dele, que é v igual a v0 mais at, que está aqui, substituímos, tá? Bom, então nós vamos ter a integral de 0 até t v dt vai ser, eu posso aplicar a distributiva, primeiro eu calculo a integral do primeiro termo e depois do segundo. Então nós podemos aplicar a integral, então vai ser a integral de 0 até t de v0 dt mais a integral de 0 até t de at dt. Então veja que nós fizemos a distributiva. Professor, e se eu não colocar o dt, se eu escrever só assim, ó, integral de 0 até t de v0 mais a integral de 0 até t de at, tá certo? Não. Por quê? Porque você tem que indicar quem é a variável de integração. Então você tem que colocar se é dt, se é dv, se é... Você tem que colocar o que é, tá? Mas veja o seguinte, aqui nós temos v0, como é t, então eu posso colocar t elevado a 0. Nesse caso tem o t, então é t elevado a 1. Por que isso? Para identificar o a e o n. Para identificar o a, que vai ser o azinho, e o n, que é 1. Tá? Gente, vai fazendo pergunta, tá? Se não entender. Bom, então, nesse caso aqui, nós vamos ter a integral de 0 até t, v dt, vai ser v0, tá? v0 vezes t mais at quadrado sobre 2. Professor, por que aqui é t e aqui é t quadrado? Esse primeiro é t porque é 0, que é o n, mais 1. E aqui vai ser dividido por 0 mais 1. Tá? Esse 2 aqui o n é 1. Então vai ser 1 mais 1.
E aqui também, 1 mais 1. E quem é o A? Aqui, ó. Tá aqui. Então você vai identificando, e aí com isso a gente chega na seguinte expressão. Integral de V dt vai ser V0t mais at quadrado sobre 2. Tá? Então quase lá, gente. Segura um pouco aí que nós estamos quase lá. Vou copiar aqui, outra página, V. Então veja que agora nós podemos associar as duas expressões que nós temos. Deixa eu ver, cadê? Ah, não é essa que eu quero. Aqui, ó, a integral, integral de dx a integral de dx de x0 até x é igual a x menos x0. Como nós sabemos que a integral de x0 até x dx é igual à integral de 0 até t de v dt, então nós podemos escrever que x menos x0 é igual a v0t mais at quadrado sobre 2. Ou seja, que x é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. E essa expressão vocês conhecem também, que é a expressão da função horária da posição no movimento uniformemente variado. Então, com isso, por meio do cálculo, nós chegamos em aceleração. Nós temos aceleração constante, determinamos a velocidade como v0 mais at, varia com a aceleração, com o tempo, e a posição igual a x0 mais v0 vezes t mais at quadrado sobre 2. Essas daqui são as expressões do movimento uniformemente variado, obtidas por meio do cálculo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. E aí eu vou abrir, aí pode perguntar, mas já pode ir perguntando também, viu? Então vamos lá, movimento uniformemente variado, aceleração é constante. Aplicamos a definição. Então ao aplicar a definição, nós queremos obter velocidade e sabemos a aceleração. Operação inversa da derivada. Operação inversa da derivada é a integral. Integramos em dv e integramos a dt. Fazendo essa integração, nós vamos chegar, aqui são só exemplos, né? Mas nós vamos chegar aqui, integral de dv igual a integral de a dt, né? Aqui é só um exemplo. Bom, com isso, então, nós podemos, fazendo as analogias, né? Fazendo as comparações com a fórmula do polinômio, né? Chegar à integral de dv de v0 até v igual a v menos v0. Tá? Depois, então, nós aplicamos a integral de a dt. A aplicação de a dt vai ser a vezes t. Com isso, nós temos a velocidade em função do tempo. Bom, sabendo a velocidade em função do tempo, nós queremos saber a posição. Como? Pela definição. Aplicamos a definição, né? Aplicamos a operação inversa, porque nós não queremos saber a velocidade, nós queremos saber a posição, e a posição está na derivada, então nós precisamos aplicar a operação inversa. Aplicamos a operação inversa, fazendo toda essa calculeira, e temos x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2.
Com isso, nós temos todas as funções horárias do movimento uniformemente variado. Tá? Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Essas daqui são as fórmulas são as fórmulas não, são as funções horárias, que eu li fórmula ali, aquela hora, né? Então eu fiquei. Então, são as funções horárias do movimento uniformemente variado aplicando a integral. Aqui é a preparação prévia, né? Então está mais organizado. Aqui nós fizemos muitas anotações, a pedidos, algumas, outras não, mas eu vou deixar ambas à disposição de vocês. Tá? O Bruno perguntou, são essas que vamos usar? Não, as que nós vamos usar, Bruno, são essas daqui. A definido como dv/dt e V definido como dx/dt. A partir dessas se obtém as outras. Porque aqui é definição. Então a gente aplica ela e depois nós vamos seguir adiante fazendo cada uma achando cada uma das funções horárias para cada movimento. Cada movimento vai ter uma, então eu não posso generalizar. Eu não posso, gente, usar isso daqui, essas funções horárias, para qualquer movimento, não. Tá? Nós vamos fazer o quê? Para cada caso, você precisa saber desenvolver as expressões, as funções horárias. Vamos passar por todo esse processo, começando agora. Esse desenvolvimento que nós fizemos das funções horárias do movimento uniformemente variado é para mostrar para vocês que nós podemos fazer tanto por geometria quanto por cálculo diferencial integral. Tá certo, Bruno? Então, olha só, por cálculo diferencial e integral, tá? Por geometria, eu venho aqui, tenho um gráfico, vamos supor que aqui eu tenha, tenho V em função do tempo. Se nós temos V em função do tempo, quando nós temos uma função constante ou uma função que varia dessa forma linearmente com o tempo, nós podemos determinar a área sob a curva, né? E pela área nós obtemos o ΔX. Tá? Então o Bruno perguntou, vamos passar por todo esse processo? A escolha é nossa, mas vamos ver o que vai acontecer aqui agora? Veja só. Calcular essa área aqui é fácil, né, gente? Convenhamos. Então agora nós temos um outro caso. Então aqui é caso 1 e caso 2. Caso 1, a gente vem aqui, faz esse cálculo aqui e pronto. Agora, o caso 2 é o seguinte. A velocidade ela parte daqui, só que ela faz esse movimento. Tá? Então, esse é o movimento feito pelo... É o gráfico que representa o movimento desse objeto, a velocidade desse objeto em função do tempo. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e calcula a área sob a curva e calcula ΔX. Faz a mesma coisa. Tá tudo bem?
Entenderam? O problema é, essa daqui nós sabemos calcular pela geometria. E essa daqui nós sabemos? Essa função esdrúxula aí, nós conseguimos calcular por geometria? Então sabemos por geometria. E essa aqui, dá para usar a geometria? Dá. Mas a gente sabe fazer esse cálculo aqui? Quanto tempo que nós vamos levar para fazer esse cálculo do segundo caso, do caso 2? Então, o que a gente faz? Então, a gente sai da aceleração, então a gente descobre a aceleração e a partir da aceleração a gente obtém tudo por meio do cálculo diferencial integral. Então, a gente integra a velocidade e determina a posição. Não por geometria. Agora, a área sob a curva não deixa de ser a integral. Tá bom, gente? Vamos fazer um caso aqui? Dadas as grandezas cinemáticas, determine as demais. Então aqui nós temos uma posição x igual a 4 mais 2t quadrado. Temos a velocidade na letra B. Na letra C temos a aceleração. Então vamos lá. Na letra A, dado x, nós vamos obter v e a. Na segunda, dado v, então nós vamos obter x e a. Na terceira é dado a, então nós vamos obter x e v. E na última, dado a, nós vamos obter x e v. Tudo bem, gente? Entenderam? Dadas as grandezas cinemáticas, determine as demais. Letra A tem x, vamos calcular a velocidade e a aceleração. Esses exercícios, gente, eu fiz eles aqui para vocês, está bem organizado, tá? Então, eu organizei para vocês já, então eles estão todos organizados, tá? Nós vamos aqui, eu vou fazer com vocês, eu vou fazer esse aqui da velocidade, tá? Com vocês, junto com vocês agora. Então vamos lá. Rapidinho. Não, melhor dizendo, eu vou fazer o seguinte, tá? Essa aula aqui para vocês, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui pelo seguinte, nós vamos interromper a aula. Na aula que vem, a gente faz a aplicação dessas funções. O que eu vou pedir para vocês, então? Para vocês buscarem determinar Tenta resolver esses problemas aqui sem olhar. Tenta ver se vocês conseguem. Tá aqui. Olha só, aqui nós temos o seguinte, a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. E a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, o que você vai fazer? A partir da posição que foi dada, você vai calcular a velocidade e, achando a velocidade, você vai calcular a aceleração. Na letra B, é dada a velocidade. Dada a velocidade, olha aqui a expressão v igual a dx dt. Dada a velocidade, você vai fazer a operação inversa, que é integral, e calcular x. Olha aqui tem todo o esqueminha para vocês. Esse esqueminha aí, depois de um tempo, a gente não vai precisar dele mais não, é só para a gente lembrar, tá? Aos pouquinhos a gente vai deixando ele de lado. Certo, gente? Então eu vou interromper o compartilhamento aqui. Bom, então, aqui. Tá. Então, gente, olha só. Com isso, nós vimos como determinar funções horárias a partir
usando o cálculo diferencial integral. Então, as funções horárias que nós temos são aceleração, velocidade e posição, né? A, V e X. Dadas as posições, uma das grandezas vetoriais, nós podemos obter as outras usando a definição. A gente sabe que a aceleração é definida como sendo a derivada da posição com relação ao tempo. Sabemos que a velocidade é definida como a derivada da posição com relação ao tempo. Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente vai para o cálculo. Usando o cálculo, nós então conseguimos obter todas as grandezas cinemáticas. Alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer alguma? Vocês acompanharam direitinho o cálculo? Tá? Vai ficar para vocês à disposição. Na quarta-feira a gente faz as aplicações. Tem uma lista de exercícios à disposição de vocês no AVA. Se não me engano, é uma lista de exercícios que deve estar escrito cálculo, alguma coisa assim. Aquela lista de exercícios tem exercícios iguaizinhos a esse aqui. Dadas as grandezas cinemáticas, determine as demais, se não forem os mesmos, as mesmas funções. Tá? Então é importante, Bruno, você rever, tá? Reveja esse passo a passo, tá? Tomando um tereré na sua casa, com bastante tranquilidade, sossego e tal. O que você faz? Você pega essas notas de aula e acompanha elas passo a passo. Exatamente, Marcelo, vai aos poucos. Então o que acontece? É assunto muito novo para vocês. Por ser um assunto muito novo, vai com calma. Não tenta atropelar, não. Tá? Eu vou parar de gravar e vou dar um recadinho para vocês aqui, tá? Só segura um pouquinho aí que eu vou parar de gravar e dou o recado, tá bom? Então, por hoje é isso. Na aula que vem, nós vamos ver mais algumas aplicações e aí aos pouquinhos a gente vai conseguir, sim, superar esses desafios que nós temos aí, tá bom? Eu aqui do meu Cafofo, você aí da sua casa, um forte abraço. Até mais.